Olá, no vídeo de hoje eu trago a parte 2 de Pedindo e Respondendo. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, esse é um vídeo de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Ele foi escrito originalmente em inglês e publicado em 2025 e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Se você está chegando aqui agora, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no primeiro vídeo aqui, que é o aviso, para você acompanhar esse livro através desses vídeos desde o início, porque a Julie Menano, a escritora, ela traz uma técnica, uma teoria, que é a teoria do apego, e ela vai explicando isso para trazer os exercícios para você colocar em prática. Então, a minha desconfiança é que se você chega por aqui agora, que já é boa parte, a gente já está caminhando para o fim desse livro, pode ficar sem sentido. E, de fato, fazer os exercícios a cada capítulo que ela vai trazendo pode te ajudar a, de fato, perceber que é um processo. Vai colocando esses exercícios em prática desde o início e você consegue ver, nossa, consigo identificar isso. Ah, agora isso eu entendi. Já sei o meu estilo de apego. Desconfio do estilo de apego da parceria amorosa, caso você tenha. E você não precisa ter para fazer os exercícios desse livro. Tá bem? Então, por isso que eu te sugiro, pausa, salve em assistir mais tarde, clique em aviso e assiste desde o início. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já me conhece, estava aguardando ansiosa por este momento, vamos lá. Então, nesse vídeo também vai ter bastante exemplos e o que ela sugere para a gente é comece reconhecendo. Então, quando você estiver aí nessa dinâmica do pedindo e respondendo, reconhecer faz parte também desse pedir e responder. Então, antes de uma queixa, reconheça o que há de bom. Em vez de, você não foi muito legal com a minha mãe, tente. Só posso agradecer a maneira como você se esforça para ter um bom relacionamento com a minha mãe. Isso não é pouca coisa, porque sei como ela pode ser difícil. Você tem sido incrível, mas notei uma certa tensão no ar hoje à noite. Aconteceu alguma coisa sobre a qual você quer falar? Evite direcionar a resposta. Quando experimentamos o novo método de comunicação, é fácil acreditar que ele só pode ser bem-sucedido se a outra pessoa responder da maneira como você gostaria. Pessoas com apego ansioso e desorganizado acreditam que, a menos que algo seja resolvido aqui e agora, não há esperança de que haverá alguma mudança. Com frequência, queremos controlar a responsabilidade da outra pessoa para impedir o sofrimento ou a sensação de impotência. No entanto, há um potencial enorme para o crescimento ao encarar nossas dores mais íntimas e não reagir de maneira que prejudicará o relacionamento. E quando você cresce, o relacionamento cresce, mesmo em momentos tão dolorosos que fica difícil enxergar o todo. Bem, então, a Julie Menano vem trazendo isso ao longo de todo o livro, com outras palavras, às vezes até com outros nomes, mas que é, no fundo, a mesma coisa. Então, o que acontece? Beleza, você começou a ler esse livro, está achando incrível, está colocando os exercícios em prática, e aí a hora que você vai para colocar em prática com a parceria amorosa, e não dá certo, ela não responde do jeito que você estava esperando, pode ser que você tenha uma sensação de que isso não é para você, de que você não fez da forma correta, deixa para lá. E o que a Julie Menano traz é, não faça isso. Tem muitos motivos pelos quais a pessoa do outro lado vai responder do jeito que ela está respondendo. Pode ser algo muito novo para ela,
Pode ser que ela não faça a menor ideia do que fazer com isso que você está oferecendo para ela. E pode ser que, de fato, ela não esteja pronta, disposta, disponível a trabalhar junto com você nesse relacionamento. E aí, aceitar como a pessoa está se apresentando pode ser bastante doloroso. E pode ser que você entenda, tem algo aqui. E isso não significa que não está funcionando. Pode estar te mostrando uma coisa que você vai ter que tomar uma atitude sobre isso. Isso que a Julie Menando está trazendo, sobre o pedindo e respondendo, e quando você começa um exercício novo, um novo método de comunicação, ter mais consciência, né, sobre como o passado te afeta, é muito parecido com limites. Eu acho bem interessante em consultório, quando a gente começa a trabalhar com limites, os clientes chegam assim, não, mas eu coloquei limite e não adiantou. Aí eu disse, mesmo? Me conte mais sobre isso. E é muito comum acontecer essa história de que eu vou colocar limite e o outro vai respeitar. Não é bem assim que funciona. Quem respeita limite, em geral, quer cuidar da relação. Está pronto para cuidar da relação, está disposto, mesmo não sabendo direito como. Quando a gente coloca limite e ele não é respeitado, você também está tendo uma informação sobre essa pessoa. Pode ser que ela não esteja disposta a cuidar dessa relação, ela não está pronta, ela não quer aprender, enfim. E aí você vai precisar tomar uma decisão sobre isso. Esse é o ponto. Então, eu vou relembrar o que a Julie Menando já falou ao longo desse livro. Faça esse exercício para você, por você, para você aprender um jeito novo de se relacionar com você mesmo e com as outras pessoas. Quem estiver disposto a estar com você nisso e aprender junto e trocar, que maravilha. Quem não tiver, você vai precisar tomar uma atitude sobre isso. Tá bem? Então, vamos lá. Abra mão da necessidade de concordar. Em vez de esperar que sempre haja concordância, procure ter como objetivo estar sempre disposto a ouvir a perspectiva do outro. É mais fácil uma pessoa mudar de opinião quando se sente ouvido e respeitada. Às vezes, no entanto, o casal precisa concordar e discordar e seguir adiante, em vez de esse filme é inapropriado para as crianças. É muita irresponsabilidade sua deixar que o vejam. Tente. Acho você um ótimo pai e valorizo muito isso. Ao mesmo tempo, há alguns pontos em que não concordamos e, para me sentir segura, preciso que sejamos ambos capazes de conversar sobre essas coisas. Uma delas são os filmes que concordamos em deixar que as crianças vejam. A Julie Menando já falou isso também no livro, que vai ter momentos onde uma coisa não vai ser resolvida, onde uma coisa não vai ter concordância. Mas como é que vocês seguem juntos, mesmo discordando? Mesmo que um problema não seja resolvido? É se abandonando? É abandonando o outro? Não. Porque o que a gente vê na necessidade de apego? Estamos juntos, estamos conectados e a gente segue num lugar de parceria, de time. Lembra na parte de reconhecer o ciclo negativo? Super importante. Você não é o inimigo, o outro não é inimigo. Quando a gente está desregulado emocionalmente, é isso que a gente vê na relação. Eu sou o inimigo, ele é o inimigo, somos inimigos. Não, o inimigo é o ciclo negativo. Então, é um exercício você aprender a como que vocês seguem como um time, apesar de ter opiniões diferentes, apesar de discordarem, apesar de estar vivendo uma experiência de um problema que não tem como ser resolvido agora e talvez não vai ser resolvido. Certo? Priorize o sentido e não os detalhes. Não tem como encontrar uma solução para o problema se não se concentrarem no sentido mais amplo para identificar os problemas reais. Ressentimento, solidão, impotência e talvez até desespero. E encontrar uma maneira de conversar a respeito sem se perder nos detalhes. Então, nessa parte,
ela traz um exemplo de um casal que a mulher ficava muito incomodada com o cara passar muitas horas andando de bicicleta. E ela traz vários diálogos, e eu trouxe só o último aqui, nessa parte, que é priorize o sentido e não os detalhes. Então, ela traz um exemplo de fala que é, quando a gente está olhando para, de fato, o que está por trás desse meu incômodo, e ela também já falou isso no livro, a Julie Menano vai trazer que parece que é a desorganização na mesa, parece que é a toalha molhada em cima da cama, porque foi isso que disparou a briga. Mas não é sobre isso. Em geral, tem algo mais profundo aí. E aí a gente precisa ficar muito esperto para não ficar falando de detalhes e ir para o sentido. O que está pegando aqui nessa história de fato? Então, qual que é a sugestão aqui? E aí o casal se chama Laila e Omar. Então, ela dá um exemplo. Quando a Laila diz, o mais importante para mim é que sinto falta quando você sai de bicicleta. Eu me sinto sozinha e preciso saber se você percebe isso. Talvez até mais do que preciso que as coisas mudem. Quando ela fala as coisas mudem, é porque nesse diálogo ela falava alguma coisa do tipo, eu saí, você ficou na bicicleta, e eu pedi para você cortar a grama, e você não cortou, e ele falou, não, eu cortei sim. E aí eles ficam discutindo sobre cortei a grama, não cortei a grama, fiquei de bicicleta, ao invés de dizer, cara, eu estou sentindo falta de você, dá para dividir esse tempo? Vamos ver se a gente acha um ponto de equilíbrio aqui? Então, é por isso que ela traz esse exemplo de fala. Quando eu sinto falta de você quando você passa tempo andando de bicicleta. Será que você está percebendo isso? Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, senão talvez as coisas não vão mudar. E o companheiro dela, o Omar, se mostra muito mais aberto quando diz, quando não parece que você me considera um igual, sinto que não somos parceiros. Lembra? Ciclo negativo, você é o inimigo. Não somos parceiros, somos inimigos. Não me sinto à altura, então me sinto sozinho como nunca. E aí a Laila também se mostra mais aberta. E uma coisa que é bem interessante quando a Julie traz esses exemplos de diálogo, é que, em geral, o diálogo que é oposto a manter um ambiente favorável ao apego, ele é muito rápido, né? Você é irresponsável, você me deixou sozinha, você trata minha mãe mal. E quando ela traz esses exemplos de frases onde a gente valida, reconhece o outro, fala dos nossos próprios sentimentos, são frases mais longas. Né? E eu já disse isso aqui, essa história de que relacionamento é um negócio simples, leve, fácil, isso não é verdade, porque a gente é muito complexo. E é por isso que precisa ter, como a Julie Menano traz aqui, o exercício, o treino, porque para a gente poder elaborar um texto como esse, ou seja lá como ele vai ser, mas que contemple validação, reconhecimento, eu me implicar nessa história, isso demanda exercício. Se você não cresceu aprendendo isso, não vai ser do dia para a noite que você vai fazer. Então, dá trabalho. Então, repara como, ao invés de fazer isso, em geral, é uma frase curta, e tente algo novo, são frases mais longas, porque é complexo mesmo. Porém, é completamente possível. Evite usar sempre e nunca. Em vez de, você sempre deixa suas coisas do meu lado da bancada no banheiro. Tente. Notei que suas coisas estavam no meu lado da bancada outra vez. Pode garantir que cada um de nós sempre tenha o seu espaço? Em vez de, você nunca tem tempo para ficar comigo à noite. Tente. Vamos tentar passar mais tempo juntos à noite? Isso me ajuda a sentir mais proximidade e notei que, quando temos tempo de nos conectar, discutimos menos. O que você acha?
Percebe como tem uma outra cara, tem um outro jeito de falar. Inclusive, quando a gente está falando de textos mais longos, nessa fala, nesse pedido, e inclusive na resposta, o ritmo muda. Porque quando eu falo você é irresponsável, isso é curto, é como fogo, né? E quando você traz esse lugar de ter pensado sobre você, o que é importante sobre você, o que está acontecendo com você, lembra do que ela falou no vídeo anterior? Pedido e resposta implica em eu estou assim, o que está acontecendo dentro de mim é isso, o que eu estou precisando é isso, eu vou te pedir desse jeito, se você não puder me ajudar, o que eu vou fazer é isso aqui. Então, isso traz um outro ritmo para a nossa fala. E para fazer isso, a gente precisa estar regulado emocionalmente, senão o que vai sair é essa coisa reativa, rápida, e que também tende a afastar o outro dessa relação. Me conta aqui o que você achou do que a Julie Menano traz agora, sobre como pedir e responder, os exemplos de frase, isso te ajuda, isso te inspira? Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda às 7 da manhã e sexta às 18 horas tem vídeo novo e você vai ser avisado, avisada. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.